Vamos falar um pouquinho sobre as algas, antes de começar o assunto de botânica, começando pelas biófitas. Por quê? Bom, como eu tinha falado antes, as biófitas elas evoluíram das clorofícias, as algas verdes, tá? E por esse motivo nós vamos falar agora sobre as algas, para dar uma continuidade no assunto, né? E ligar aí o mundo protista do reino vegetal ao qual eles evoluíram. Na verdade, nós vamos aproveitar o momento para falar sobre as algas unicelulares e pluricelulares e depois falar aí sobre as briófitas, ok? Vamos tentar ser breve. Vamos lá. Bom, começando pelas algas unicelulares. Observa aí, né, temos alguns exemplos, né, de algas pluricelulares, né, como as pardas, e também unicelulares como as euglenas, né? Muito bem, olha aí. Algas. Organismos fotossintetizantes pertencentes ao reino protoctista, antigamente chamado de protista. Seres eucariontes, autotróficos, tanto uni quanto pluricelular. Não possuem tecidos organizados em órgãos, né? Apenas um talo, com todas as células basicamente iguais, divididos de acordo com os pigmentos intracelulares. Aí nós vamos ter as algas unicelulares aí, as verdes, né? Chlorophytas e euglenófitas, douradas, as crisófitas ou diatomáceas, tá? As vermelhas, que são as pirrófitas ou rodófitas, e as pardas, as phaeófitas. A clorófita, porque ela é verde, né? Crisófita, porque ela é dourada, crisos é dourado, diatomácea, porque forma rocha de atomito, e as vermelhas, pirro quer dizer fogo, né? E fitam planta de fogo. E rodófita, porque ela rodopia, já que ela apresenta flagelos, e esse rodopio deu o nome, também é chamada por causa dessa característica, né? Rodopio e fitam planta que roda, que rodopia. E as faiófitas, que são as algas pardas, tá ok? Bom, a organização é essa daí. As unicelulares, né, euglenófitas, pirrófitas, as crisófitas e diatomáceas, e as pluricelulares, clorófitas, peófitas e rodófitas. Vamos começar pelas clorófitas, que são as algas verdes. Presença de clorofila B e carotenoides. Olha só, né? A e B. Observe aí que essa clorofila B nós vamos ver também nos vegetais, já que eles apresentam também clorofila A e B, né? Tem dois sistemas aí, é uma fotossíntese, mas que apresenta dois tipos de clorofila. A reserva de nutriente é o amido. Olha só que interessante, os vegetais também apresentam como reserva energética o amido. Parede celular de celulose, outra característica aí de vegetal. Uni e pluricelulares, né? Os vegetais eles não existem vegetal unicelular, só pluricelular. Essa característica de ser unicelular é só das algas. Dulcicolas e marinhas. Dulcicolas quer dizer que são algas que vivem em ambientes de água doce, como lagos, rios, certo? Qualquer ambiente de água doce. E as marinhas são as que vivem no mar. A reprodução é sexuada por cissiparidade. Cissiparidade, bipartição, divisão binária, é tudo, né, reprodução através de mitose, que produz clones de si própria. Isso é vantajoso para a alga, já que ela não vai necessitar de outra para se reproduzir, e ela vai fazer isso com eficiência e rapidez, né? E vai se dissipar em um determinado ambiente muito mais fácil do que se dependesse da reprodução sexuada. Com relação à variabilidade genética não tem, e essa
forma de reprodução tem, né, esse defeito, digamos assim, né? A reprodução sexuada é necessária para apresentar variabilidade das espécies. Olha aí, as algas verdes unicelulares. O gênero Spirogyra, SP. Gênero Spirogyra, SP porque não só tem uma espécie, tem várias espécies. Tá? Aqui são apenas alguns exemplos. E Volvox, esse de baixo aqui. Tá? E aqui tem alguns exemplos de pluricelulares, olha só. Euglenophyta, algas verdes unicelulares, flageladas, flagelo para locomoção, as clorofilas A e B, apresentam carotenoides. Maioria de água doce, reserva de paramilo, exclusivo deste grupo. O estigma é uma organela fotossensível que orienta o organismo em direção à luz. Por quê? Porque o oceano é profundo, a partir de cerca de 150 a 200 metros não tem mais luz. A partir de 200 metros é uma escuridão total. Então, uma alga fotossintetizante em um ambiente que não tem luz, ela morre. Tá? Então, o paramilo aí o estigma, desculpa, né, ele vai orientar ela a ficar aí próximo da lâmina d'água, né, e conseguir realizar fotossíntese porque está na presença do sol. A ausência de condições, nutrição heterotrófica, a reprodução sexuada pode ser por divisão binária. Olha, a ausência de condições, por exemplo, se não ocorrer, ela estiver em um ambiente que não tem como ela realizar fotossíntese, ela consegue englobar outros micro-organismos e utilizar eles como alimento, certo? Realizar a digestão intracelular desses micro-organismos e utilizá-los como fonte de energia. Aqui nós temos a Glenophyta. Tá? Aqui uma célula que apresenta uma célula eucariótica. Né? Olha aqui o núcleo. Grande. Aqui no interior tem material genético. Tá? Eucariota aqui, essa membrana aqui. Os cloroplastos que conferem autossuficiência a ela. Conferem a ela realizar fotossíntese. Né? Temos aí os paramílons, esse daqui aqui orienta ela a ficar na presença da luz do sol, para que ela possa realizar fotossíntese. As mitocôndrias, já que elas são aeróbias, elas produzem oxigênio, mas também consomem oxigênio. Né? Elas consomem gás carbônico para fazer a fixação e produzir a molécula de glicose, mas elas precisam de oxigênio para quebrar essa molécula de glicose também, quando necessário. Certo? E o flagelo para se locomover. Agora as crisófitas, ou diatomáceas. Conhecidas como diatomáceas ou algas douradas, apresentam aí as clorofilas A e C e carotenoides. Né? As crisófitas têm A e B. Reserva de crisolaminarina, tá? Exclusivo do grupo. A maioria é unicelular. A parede celular é de sílica, formado por duas válvulas encaixadas que protegem a célula. É como se fossem duas conchas, uma virada para a outra, com vários desenhos, vários formatos diferentes, elas são bem bonitas. É como se fosse uma placa de Petri fechada, né? Só que entre essas placas de Petri tem uma abertura em que ela consegue, a água consegue entrar e ela consegue também expulsar a água. Quando morrem, as carapaças de sílica se depositam no fundo do oceano, formando um solo chamado de diatomito, ou terra de diatomáceas, né, que é uma rocha sedimentar, que é utilizada para a fabricação de tijolos, abrasivos, substâncias polidoras, pastas de dentes e dinamite. Ela é utilizada muito pela indústria, né, para a produção de vários tipos de produtos, e também é muito utilizado na construção civil. Tá? Olha só, eu disse que elas eram muito bonitas, olha, crisófita aqui. Tá? Olha outra crisófita,
Daqui tem essa parte de cima e a parte de baixo ela é encaixada aqui no meio. Aqui, aqui no meio tem uma fissura que permite a entrada e a saída de água. Tá? E esse daqui, quando elas morrem, né, o esqueleto dela é mais denso do que a água, ele afunda. E vai formando a rocha sedimentar de atomito, que é essa rocha branca aqui. Ó. Como é uma rocha sedimentar, muitas vezes você encontra desse diatomito aqui vários outros componentes, né, inclusive de outros organismos que vivem no oceano. Tá? À medida que vai morrendo, vai afundando e vai sedimentando aí, ele vai ficando incrustado aí na rocha do diatomito. Aqui são os produtos, né, fabricados com diatomito. A dinamite, né, tijolos, alguns locais podem utilizar, pasta de dente e abrasivos, né, para polir vários tipos de componentes, depende aí da utilização. Agora as pirrófitas, tá? As algas unicelulares vermelhas, também chamadas de dinoflagelados, por causa do flagelo e da rotação que elas fazem. Locomove-se por movimentos giratórios, por isso são chamadas de dinoflagelados. Tá? Possuem 2 flagelos. Ó, dino quer dizer, né, 2. Clorofilas A e C e os carotenoides. Né? Reserva de amido, né, como ocorre com os vegetais, né? A reserva energética, amido é um polissacarídeo. Alguns apresentam bioluminescência, né? É um fenômeno muito bonito que ocorre nos oceanos, visto à noite. Responsável pela formação, pelo fenômeno da maré vermelha, a floração excessiva de algas devido ao aumento da temperatura da água, ou excesso de sais devido ao despejo de esgoto doméstico. Quando se cria condições favoráveis para o desenvolvimento dessas algas, elas se proliferam em grande quantidade, produzem toxinas, né? Surge esse fenômeno aí, maré vermelha, que causa muitos problemas, desde morte de peixes, a intoxicação, né, não só das pessoas, mas de qualquer animal, organismo que se alimenta desses peixes intoxicados, e pode até causar a morte. No caso, né, das praias, quando estão apresentando esse fenômeno, é proibido o banho, né, pelos banhistas, né, nessas praias que tem maré vermelha. A cor vermelha da água, liberação de substâncias tóxicas que contaminam e matam peixes e moluscos. O ser humano, que pode causar diarreia, problemas respiratórios e problemas cardiovasculares, certo? Como insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, falta de ar, palpitação do coração, né? São alguns exemplos. Olha lá aí, a pirrófita. Essa daí é a Noctiluca sp, é a que causa bioluminescência. Por quê? Porque produz a luciferina. A luciferina, né? É uma substância que tem a luciferase e a luciferina. Quando as duas se encontram, ocorre uma reação química e essa reação química produz luz. Né? É isso que ocorre nessas algas e elas à noite apresentam aí o fenômeno de bioluminescência no oceano. Tá? Esse daqui, ó, que é logo à noitinha, as algas. Isso aqui é uma maré vermelha, tá? Produzida pelas algas pirrófitas, que produz toxina. Aqui é exemplo de algumas delas, elas são unicelulares. Outra aqui, elas apresentam formatos bem diferentes entre si. Tá? Depois eu coloco uma imagem aqui de uma maré vermelha, não, bioluminescência, é bem bonito. A rodófita, algas vermelhas, pluricelulares. Agora vamos ver um pluricelular. Clorofilas A e D, a ficocianina, né, azul, e ficoeritrina vermelha. A coloração delas varia muito, dependendo da presença da porcentagem da presença desses dois pigmentos aí. Ocorre a interação da ficocianina com a ficoeritrina e a coloração varia muito.
tá? Quando ela tem uma quantidade muito grande de ficoeretrina, ela é vermelha. Quando a quantidade de ficocianina é muito maior do que a ficoeritrina, ela fica azul, né? E apresenta daí cores intermediárias dependendo da porcentagem dos pigmentos. A reserva é de amido e a maioria delas elas são marinhas. Bom, algumas espécies são comestíveis, né? Aqui é um prato típico japonês, à base de arroz recheado com peixe cru e envolto por algas marinhas, que é o sushi, tá? Olha, essa alga marinha aqui, muitas vezes, ela é cozida, tratada, não é simplesmente, né, se pega no mar essa alga e se enrola o arroz e come, não. E aí tem todo um processo para a produção dessa alga aí. Ela não é preta, ela não é dessa cor, né? Isso daqui ocorre devido ao processamento dela, tá? Bom, delas é retirado também o agar, uma substância esbranquiçada, gelatinosa, tá? Utilizada como espessante, muito utilizada aí como meio de cultura para bactérias e fungos, que trabalha com laboratório sabe, que é essa substância aqui. Essa daqui é uma placa de Petri, para quem não conhece, né, eu citei anteriormente, na verdade é um recipiente, né, que ele é raso e largo, né, de forma circular, e que apresenta duas partes. Esse daqui coloco a agar, que é essa substância aqui, é gelatinosa, semi-transparente. Coloca aqui o que você quiser, a bactéria para se reproduzir, um fungo para se reproduzir, qualquer micro-organismo aí, geralmente é utilizado na cultura de bactérias. E se deixa aí por uma quantidade de horas ou de dias, depende, né, do seu experimento. Depois se observa a olho nu e também no microscópio, retirando um pouco aí para observação do microscópio. Esse daqui é a placa de Petri, tá? E também é utilizada a gelatina em doces e vários pratos, né? Nesse daqui. Iogurtes, essa por diante. Iogurtes não, desculpa, como é o nome daquele? Muito utilizado na espessante para sorvete. Não tem nada a ver com sorvete. As faeófitas, algas pardas, pluricelulares, né? Pode ter de alguns centímetros a mais de 50, 50 metros de comprimento. Né? É uma curiosidade. Essas faeófitas aí, né, que são as algas pardas, tem algumas espécies que chegam a crescer por dia 90 centímetros. Para você ter uma ideia, né, da rapidez de crescimento de algumas espécies de algas faeófitas. Tá? Aqui nós temos um exemplo, né, faeófita, aqui outra faeófita. Tá? Clorofilas A e C, carotenoides, ficoxantina, né, que dá esse aspecto aí. Parede celular com algina, né, extração de carragenana e alginato, espessante de solventes e cremes, modelos odontológicos utilizados também, esse tipo de alga. Alguns são de grande porte, formam verdadeiras florestas no litoral. Alguns possuem bolsas de ar para flutuação, como por exemplo o sargaço, o Sargassum sp. Nas Bahamas, né, sequoia dos mares, mais de 100 metros de comprimento. Isso é uma analogia com a sequoia, né, que é uma árvore de grande porte da América do Norte, do grupo das gimnospermas, que é a mais alta do mundo. Mas essa daí, né, que é a alga parda, chamada de sequoia dos mares, chega a 100 metros de comprimento. Bom, vamos lá, olha. Nessas florestas formadas por algas pardas no oceano são extremamente importantes
para a biodiversidade do oceano, já que elas servem como esconderijo para muitas espécies de peixes, tá? E oxigenação da água também, já que elas realizam fotossíntese e produzem oxigênio como resíduo em grande quantidade. Então elas são extremamente importantes para a vida nos oceanos. Tá? E eu não falo ainda, esqueci de falar, as algas unicelulares e pluricelulares, elas são a base da cadeia alimentar marinha. Tá? Elas são os produtores dos mares, produzindo biomassa em grande quantidade e oxigênio em grande quantidade. Tá? Só para vocês terem ideia da quantidade de oxigênio que as algas produzem nos oceanos, se você imaginasse que a Terra passasse por um fenômeno catastrófico em que nenhuma das florestas que existem hoje fossem todas destruídas, mesmo assim, a quantidade de oxigênio necessário para a respiração seria produzida aí pelas algas, tanto crucicolas, que vivem em ambientes de água doce, tanto as marinhas, que vivem nos oceanos. Certo? Claro que isso espero que nunca aconteça. Mas é só para fazer uma comparação, né, com os organismos produtores que vivem nos continentes, que são as plantas, em relação à produção de oxigênio. Olha exemplos aí de algas pardas, que é o sargaço. As estruturas aqui permitem que eles flutuem. Tá? Olha aqui, a Phaeophyta, alga parda, nós temos aqui um mergulhador. Dá para você ter uma ideia do tamanho da alga parda pluricelular, né? E o tamanho de uma pessoa. Né? Ela chega, a maior parte delas tem 50 metros de comprimento, né? Mas tem alguns que chegam até a apresentar 100 metros de comprimento. Aqui são outros exemplos. Certo? Bom, olha aqui. Carraginana, né, espécie para sorvete. Alginato, para fazer modelos de detalhes, modelos de detadura. E a importância das algas, né, para os ecossistemas. Bom, elas formam fitoplâncton, fito quer dizer planta, plâncton quer dizer errante. Né? O fitoplâncton, as algas unicelulares e algumas pluricelulares, elas são carregadas pelas correntes marinhas e elas não sabem onde vão parar, elas se deixam levar pelo oceano. Por esse motivo, né, que elas são chamadas aí de planctônicas. Fito refere-se a plantas. Antigamente elas eram classificadas junto com as plantas por apresentarem a capacidade de realizar a fotossíntese. Hoje em dia ela é separada por vários motivos, dentre eles podemos citar a ausência tecidual que elas apresentam. Tá? Sustentam direto ou indiretamente as teias alimentares aquáticas, ok? Direto ou indiretamente por quê? Porque tem peixes e alguns organismos pluricelulares que se alimentam diretamente delas. Mas mesmo aqueles que são carnívoros, que não se alimentam delas, elas os sustentam de forma indireta, já que a presa que serve de alimento, ela precisa obter energia e obter através das algas. Se elas somem, as presas para os carnívoros também somem. Com relação à atmosfera, são responsáveis por mais de 90% da fotossíntese, certo? Isso daí é discutível, mas é uma porcentagem bem alta mesmo. São os maiores produtores de oxigênio do mundo, mas os continentes eles também têm uma participação muito grande, muito interessante. Com relação à econômica, as algas na economia. As rodófitas, elas são utilizadas como gomas, meio de cultura, sorvetes, gelatina, laxantes, cremes dentais, né? Elas vão servir aí como abrasivo. As feófitas,
Culinária oriental, sorvetes e fertilizantes, como por exemplo aquela alga que enrola o sushi, o arroz do sushi. As clorófitas, alimentação, olha, aqui nós não temos no Brasil, não faz parte da nossa cultura utilizar algas na alimentação, tá? Mas vamos citar o Japão, já que foi citado aqui. Lá eles comem todos os dias algas de alguma forma. Tem uma sopa lá que eu esqueci o nome, que é feito com alga, temperada, mas o ingrediente principal é alga, coisa que nós aqui nem imaginamos que existe. Diatomáceas, pode ser utilizado para fazer tijolos, polidores, cremes dentais, filtros. Com relação aos tijolos aqui, ó, esses tijolos, que foi mostrado um tijolo de cerâmica lá atrás, aí você pode pensar, mas peraí, mistura a diatomácea com a argila para fazer os tijolos? Não, é o seguinte, como é uma rocha sedimentar, você pode cortar ela na forma de tijolos, utilizar como tijolos, tá? Pode também quebrar, moer e utilizar para fazer polidor, para fazer, bom, inúmeros produtos, certo? Mas os tijolos são feitos geralmente cortando a pedra na forma de tijolos utilizando na construção. Ok? Bom, olha, como vocês viram aí, nós falamos sobre as algas, sobre algumas espécies de algas unicelulares, pluricelulares, tá? Algumas características particulares de cada uma, algumas curiosidades. Agora, vamos dar continuidade falando aí sobre as briófitas. Agora você pode se perguntar, bom, se o assunto, nós vamos começar a falar sobre briófitas, sobre botânica, por que vimos algas antes? Porque as briófitas evoluíram a partir das algas verdes. E as algas são extremamente importantes para o planeta, ainda hoje, e vão continuar sendo. Elas produzem quase 90% do oxigênio. Elas são a base da cadeia alimentar marinha, de forma direta ou indireta. Elas nutrem todos os organismos que vivem nos mares. Elas são muito importantes para a nossa vida, tem muitos produtos que nós utilizamos que é produzido a partir das algas. A nossa culinária, ela não, tirando esses produtos industrializados que muitas vezes nós utilizamos e nem sabemos que tem um componente ali que veio de uma alga, certo? Mas existem alguns países do mundo, como por exemplo os da Ásia, vamos citar o Japão, por exemplo, que eles utilizam as algas todos os dias na alimentação, certo? Que seja para enrolar o arroz, para fazer sushi, para sopa de alga e assim por diante, tá? Bom, era só isso, valeu. Olha, dando continuidade, nós vamos ver agora as briófitas, tá? Que é o primeiro filo do reino vegetal que nós vamos estudar. Elas são os vegetais mais simples que existem, ok? Bom, vamos lá. Quem são os organismos que fazem parte aí das briófitas? As briófitas são formadas por musgos, hepáticas e antóceros. Vou mostrar aqui, cadê? Depois nós vamos ver. Os musgos. E aqui, ó, musgo, hepáticas, musgos aqui sobre a rocha, musgo, líquens, alga, geralmente uma vez de fungo, que aqui não é biótica não, viu? Isso aqui é uma associação mutualística de alga com fungo, que é o líquen. Aqui os musgos é esse daqui. A samambaia pedóptera, que nós vamos falar depois, agora não. Aqui temos os musgos novamente. E aqui nós temos as hepáticas.
Vamos lá, as características principais aí das biófitas. Primeiro, foram as primeiras que ocuparam o ambiente terrestre. Elas são os organismos que não estavam totalmente dependentes da água e surgiam aí às margens de lagos, às margens dos oceanos, etc. Eles precisavam da água e os motivos vão falar daqui a pouco. Tá? São minúsculas e vivem em ambientes úmidos. Esse tamanho diminuto, esse tamanho pequeno se deve ao fato delas não apresentarem vasos condutores de seiva. Não apresentam nem vaso xilemático e nem vaso floemático. Tá? E dessa forma a água ela tem que passar de célula por célula, até chegar em todas as células do organismo, da briófita. E como a força da gravidade ela age sobre essas forças com a osmose, a questão... Bom, ela não tem um tamanho diminuto, ela não apresenta vasos como todo de seiva e por esse motivo ela tem um tamanho pequeno. Não produzem flor, semente, não apresentam fruto, não apresentam raízes, não apresenta caule, não apresenta folha verdadeira, ou seja, elas são os primeiros organismos a conquistarem o ambiente terrestre. Não conquistaram totalmente, mas ainda existe aí, e a partir delas evoluíram aí para as pteridófitas. Tá? Apresentam rizoides, que é um diminuto de raiz, não é uma raiz verdadeira. Esse rizoide aí é apenas para sustentar o vegetal no solo, não vai ocorrer a absorção através dessas raízes. Tá? O caule também não é verdadeiro, as folhas não são verdadeiras, não apresentam a função que uma folha de verdade faz, tá? Por isso são chamados aí de rizoides, cauloides e piloides, que são estruturas semelhantes, a raiz, caule e folha respectivamente, mas não são de verdade. A epiderme já apresenta uma fina cera impermeabilizante e também os estômatos. Os estômatos, para quem não sabe, quem não lembra, acho que vocês podem não lembrar, mas já sabem porque estudaram aí no Fundamental 2, Botânica. São as aberturas que as folhas apresentam e que elas fecham ou abrem de acordo com a necessidade do vegetal. Se tem um excesso de água, elas abrem esses estômatos, tá? E se há uma escassez, eles se fecham. E isso varia muito de espécie para espécie, da concentração, da temperatura, da quantidade de água no solo, ou seja, são inúmeros fatores. Elas são avasculares, eu já tinha falado antes, elas não apresentam vasos condutores de seiva. Tá? A água é absorvida pelo rizoide e é transportada lentamente de célula a célula para todo o vegetal. E isso faz com que elas apresentem um tamanho muito pequeno, por causa disso. Não apresentam tecidos de sustentação. É outro motivo pelo qual elas não crescem muito. A ausência dos vasos condutores dos tecidos de sustentação não permite que a planta alcance um maior tamanho. Isso, nós já falamos. Dependem da água do meio ambiente para a fecundação. Possuem gametas flagelados. Olha, elas só conseguem se reproduzir se tiver água no meio. Por quê? Porque o gameta masculino tem que nadar até o gameta feminino para fecundá-lo. Se não tiver água, não vai ocorrer a fecundação e ela não vai conseguir se reproduzir de forma sexuada. Tá? O gametófito é dioico, quer dizer dois e oico casas, duas casas, ou seja, existe aí a planta macho e fêmea. Ou seja, plantinhas possuem sexos separados. Uma plantinha é o gametófito masculino e a outra é o gametófito feminino. Okay? Muito bem, a estrutura de um musgo aí. Aqui não dá para ver direito, isso daqui é um musgo de verdade, isso daqui é uma representação artística. Tá? Aqui nós temos o rizoide, os piloides, os caloides, a áster e a cápsula. Esse daqui é o gametófito feminino, e esse daqui é o esporófito. Essa parte aqui, o esporófito, ele é mantido e recebe nutrição
do gametófito. Veja só, esse é o gametófito que nutre e sustenta o esporófito. Essa estrutura aqui, tá? Uma curiosidade, essa estrutura aqui só surge na época de reprodução. Quando elas não estão se reproduzindo, não tem isso. E o ciclo de um musgo é esse daqui, ó. Tá? Aqui temos aqui, vamos observar primeiro aqui. Vamos começar pelo organismo adulto, né? Aqui nós temos o gametófito, né, feminino, adulto. Temos o esporófito diploide, ela é haploide, tá? Temos o esporófito diploide. Esse daqui é a cápsula do esporófito, que vai passar por um processo de meiose, que é o R de reducional, meiose reducional da cápsula. Vai produzir esporos. Esses esporos, eles são haploides, né? A germinação dos esporos. Esses esporos são haploides e são liberados para o meio ambiente. Tá? Esse esporo, né, vai produzir o gametófito. O fruto do gametófito, esse daqui vai ser um gametófito masculino e esse daqui vai ser o futuro gametófito feminino. Tá? Aí o gametófito masculino vai produzir uma estrutura chamada de anterídeo. Né? Esse anterídeo aqui vai produzir o anterozoide, que vai, através da água, nadar até o arquergônio, que no interior vai ter a oosfera, que é o gameta feminino. Quando chegar lá no arquergônio, onde tem o gametófito feminino, vai fecundar esse gametófito feminino e vai formar um zigoto diploide. Esse zigoto diploide vai crescer e vai formar o esporófito diploide jovem. Esse esporófito diploide jovem, ele vai crescer até maturar e produzir grande quantidade de células diploides por mitose, depois passar por um processo de meiose e produzir esporos, e esses esporos metade, 50% vai dar origem a gametófitos masculinos e 50% vai dar origem a gametófitos femininos, tá? E o processo recomeça. E através disso daqui elas apresentam variabilidade genética. Mas você pode, né, se perguntar, bom, mas espera aí, como pode ocorrer variabilidade genética, já que os anterozoides e as oosferas são produzidos pela mesma plantinha, pela mesma briófita, né? No caso é o mesmo musgo. Bom, olha, isso daqui no meio ambiente, né, vai precisar de água para fecundar a oosfera? Vai. Esse anterozoide tem que nadar, ele é fragelado. Mas não quer dizer que só exista nesse meio ambiente apenas, né, um tipo de musgo. Pode existir musgos, né, vários musgos com genética diferente. E eles, com esse anterozoide nadando na água, pode fecundar uma planta de briófita diferente. Isso vai fazer com que ocorra variabilidade genética. Tá? E também a meiose, ela vai fazer a separação aí dos cromossomos. Durante esse processo de separação pode ocorrer a permutação gênica por crossover, pode ocorrer nessas células também o motor principal da variabilidade genética, que é o processo de mutação, o processo mutagênico. Tá? Mas, considerando tudo isso daí, considerando a variabilidade genética, esse anterozoide aí pode fecundar plantas da mesma espécie sendo diferentes. E essa variabilidade genética vai ser garantida. Tá? Aqui nós temos a mesma coisa, né? O arquergônio vai produzir no seu interior a oosfera, que é o gameta feminino, tá? E o anterídeo vai produzir aí os anterozoides, que é um gameta masculino, tá? Que no caso está sendo demonstrado aqui. A oosfera fica no canto dela. Quem vai nadar até a oosfera vai ser um anterozoide, para isso precisa de água. Por isso que elas são dependentes da água para a reprodução.